E eu me converti ainda jovem. E aí o Senhor, quando Ele começou a me ministrar, eu ainda era solteira. E o Senhor me fez um pedido. Me pediu para ir morar no estado do Rio de Janeiro. Já faz alguns anos que eu moro lá. E quando eu fui para lá, o Senhor disse para mim: eu quero te usar naquele estado, naquela terra. Eu não tinha trabalho, eu não tinha pai, não tinha mãe, eu não tinha ninguém. Eu só tinha certeza que Deus estava comigo. Eu tinha a certeza da fé que Ele havia me dado. Ele: filha, eu vou libertar cativos através de ti naquele estado. Eu com a minha mala, fiz demissão do meu trabalho, do meu emprego. Algumas pessoas pensam que aquele que crê em Deus e faz a vontade dele é louco. Alguns me chamaram de maluca, de louca, que eu ia morrer, mas eu tinha certeza que Deus estava me enviando para o Rio de Janeiro. Chegando lá, eu conheci um jovem ateu, um jovem transexual. Pense como é difícil pregar para um ateu. Não era qualquer ateu, não. O crente que pregava para ele mandava o crente embora. O jovem estava cheio de ciência na ponta da língua. Quando alguém vinha falar de Jesus, ele repreendia, ele esticava a Bíblia e era de família crente, família cristã. Mas ele tinha argumentos de ciência para poder envergonhar os cristãos. E quando nós não conhecemos a palavra de Deus, somos de fato envergonhados. É por isso que é muito importante, jovens, igreja, se preparem, leia a palavra, busque o Senhor, ore, porque senão este século vai te envergonhar. E Deus nos chamou para sermos luz em meio às trevas. E aí o Senhor disse para mim que ia salvar esse jovem ateu e transexual. Ele tomava hormônio, ele tinha uma aparência feminina, ele parecia uma garota e ele queria ser garota. Ele não usava mais o nome de homem, ele usava o nome feminino. Ele era bem conhecido na rede social porque ele pregava o que ele estava vivendo. Ele estava também, de alguma forma, sujando a nossa geração, falando que é certo a ideologia de gênero, que homem não nasce homem, mulher não nasce mulher, que você pode ser o que você quiser. E ele tinha essa aparência. Eu falei para Deus: ele parece uma mulher, ele não parece um homem. Eu falei: se eu quero libertar esse moço, me dê autoridade e sabedoria e abra os meus olhos para que eu veja um homem, porque eu só vejo uma menina. Falei: Deus, me dá visão para que eu possa vê-lo como ele é, porque eu não conheci ele como um homem, eu conheci ele como uma menina. Ele se via como uma menina. A palavra do Senhor diz: como um homem se imagina na sua alma, assim ele é. O que ele imaginava dele era o que ele transmitia. Ele parecia de fato uma garota. Foram muitos meses. Foi um ano evangelizando esse rapaz. Ele não queria Jesus, ele era difícil, como eu disse, ateu, não cria em Deus. Mas eu vou resumir bastante esse testemunho para dar tempo, porque ele é um pouco comprido. E aí foi um ano evangelizando esse rapaz, até que um dia o Espírito Santo alcançou. Ele não era só ateu e transexual, ele também ele era skatista. E na época ele seria a primeira mulher transexual a andar de skate, reconhecida no meio, com a marca famosa. Os jovens gostam de usar a Vans. A Vans ia levar ele para os Estados Unidos, ele iria andar de skate lá como uma mulher transexual. Seria hoje muito conhecida a primeira mulher transexual no meio do skate. Foi para essa pessoa que Deus mandou pregar a palavra dele. Não foi fácil, muito difícil, muitas lutas. Eu não conhecia muitas pessoas, quase ninguém naquele lugar. E o Senhor foi me dando estratégia, sabedoria, discernimento, graça. Até que um dia ele decide aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ele teve uma experiência com o Espírito Santo. Uma madrugada, o Espírito Santo se revelou para ele, mostrou para ele que ele estava com o corpo transformado, ele era uma mulher, ele tinha fama, ele tinha conseguido tudo o que ele queria. Ele tinha ido para o exterior e nessa visão que ele teve, que o Espírito Santo desperta ele pela madrugada, ele vê que nada adiantou. Ele começa a chorar em lágrimas, ele decide entregar a sua vida para Jesus. Ele me faz uma ligação porque eu não estava mais no Rio de Janeiro, o Senhor havia me enviado para outro estado. Eu estava em Brasília. E ele falou para mim assim: Kátia, eu me converti. O Senhor me deu uma experiência com ele essa madrugada. Mas a Vans está me procurando, o manager da marca está querendo que eu assine rápido os documentos. E eu já entendi que essa não é a vontade de Deus. Ele falou assim: Kátia, esse é o meu sonho. Eu quero saber que a gente é profissional, eu vou ser reconhecida, esse é meu sonho. Essa parte é difícil de rejeitar. Eu falei: agora é você, Deus. Tem coisas que nós evangelizamos, os missionários fazem a parte deles, você faz a sua parte, mas a renúncia não vem de nós, a renúncia não vem do pregador, a renúncia vem daquele que ouve a mensagem. Ele decidiu dizer não para a marca e sim para Jesus. Eu orei por ele e ele
homens na sua casa, sozinho, juntamente com o Espírito Santo, que não estava perto dele, começou a cortar seu cabelo. Quando eu voltei para o Rio de Janeiro, o Senhor me pediu para continuar ajudando ele. Jogamos fora os hormônios. Ele tomava tanto hormônio injetável. Ele tomava também hormônios em grajas, em cápsulas. Ele tomava muitos hormônios. Ele poderia ter morrido, ter tido uma embolia pulmonar ou algo parecido, mas o Senhor guardou a vida dele. E quando eu cheguei no Rio de Janeiro, jogamos fora essas roupas de mulher. Ele só tinha roupas femininas. Jogamos fora os hormônios, maquiagem. Ele tinha tudo isso. E o Senhor fez uma limpeza. Ele se batizou nas águas. Deus tomou ele foi batizado pelo Espírito Santo. E no final, passaram-se 2 anos, o Senhor deu uma família para ele. O Senhor deu uma esposa e deu filhos gêmeos. Esse é meu esposo. Vem cá, Gabriel. Quero dizer para você, igreja, que o Senhor transforma. Ele era uma mulher transexual, hoje é um homem cheio do Espírito Santo. Eu quero dizer para você que para Deus não há nada impossível. Eu quero dizer para você, igreja, mas especificamente para os jovens que estão vendo isso na internet, que Deus te chamou para manifestar a glória dele. Você tem que ser cheio do poder de Deus. Eu não vim aqui brincar com a igreja, eu não estou aqui porque eu quero vir aqui no Mato Grosso do Sul. Eu estou aqui porque ele disse que eu tinha que vir. Eu tive que parar tudo que eu estava fazendo porque ele me pediu para pregar essa mensagem. Aonde ele me colocar. Satanás tem tomado jovens, a ideologia de gênero tem tomado os lugares, na igreja também. Mas eu quero dizer para você, a santidade, ela existe. Santidade ao Senhor. Para que você foi chamado? Para que Deus te chamou? O mundo espera a manifestação do Espírito de Deus. Mas os filhos de Deus estão se igualando ao mundo. A vaidade já entrou em nosso meio. A sensualidade entrou no nosso meio. A vulgaridade está no nosso meio. A prostituição também está no nosso meio. Deus está nos chamando para sermos uma igreja separada, diferente, cheia do seu poder. Talvez você pregue a palavra de Deus e você fique assim, mas por que ninguém aceita Jesus através da minha vida? Que tipo de vida você tem? Quem é você quando ninguém está te olhando? O que você vê no seu Instagram, no seu YouTube? O que você vê no seu Facebook, no seu WhatsApp? Com quais pessoas você se relaciona? Eu quero começar a mensagem com a palavra do Senhor me deu no livro de Tiago. Se você quiser e puder se colocar de pé. Aleluia. Versículo 17. Tiago, capítulo 2, versículo 17, diz assim: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Você pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Aqui no livro de Tiago vamos ver que a fé sem obras é morta. Quantos de vocês sabem que você não é cristão para ser bom, para ser certinho, para ser bonzinho? Você é cristão, pelo menos eu espero, para se encontrar com Jesus. Mas antes de se encontrar com Jesus, você vai passar por esse lugar, deserto, vida, para ser santificado. Porque a palavra do Senhor diz que todos pecaram. Ai, mãe, eu faço parte do grupo de criança, nunca pequei, não. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Em algum momento, ainda que você fosse uma criancinha como a minha filha no meu colo agora e meu filho no colo do meu esposo, em algum momento você teve que reconhecer a sua condição de pecador e aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. A partir do momento que você o aceita, o nosso Senhor, Espírito Santo, começa a nos convencer do pecado, justiça, juízo. Começa a organizar a casa. A casa antes era vazia.
ou era cheio de outro espírito. Outros espíritos, quando nós não tínhamos o Senhor Jesus, enchiam a casa. Mas quando o Senhor Espírito Santo chega, ele amarra o valente. Só pode existir um dentro de nós. Nessa noite eu espero que seja o Espírito Santo que habite e more dentro de você. Porque se você serve a Jesus, as suas atitudes, o seu comportamento, a sua fala, tudo que você consome tem que ser para a glória de Deus. Porque a palavra dele vai dizer: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Está no Instagram, esteja lá para a glória de Deus. Está no WhatsApp para a glória de Deus. Vai mandar foto que reflita a glória de Deus. Deus está procurando uma geração separada, uma geração que tem identidade, e Satanás sabe disso, e por isso ele quer deturpar a identidade da nossa geração. Começa a falar e a dizer que o homem, ele pode se relacionar com quem ele quiser, a mulher com quem ela quer, e vice-versa. Enfim, são tantos pecados na nossa geração, mas o Senhor, ele vai nos avisar por intermédio do apóstolo Paulo, quando ele começa a falar com o seu filho da fé, Timóteo: olha, nos últimos dias, muitos irão se apostatar da fé. Haverão pessoas que irão ouvir o Evangelho segundo a doutrina deles. Doutrinas de demônios começarão a se instaurar no meio de vocês, raças de víboras, como gritava João Batista no deserto. Mas ainda assim, nos últimos dias, Deus está levantando uma geração avivada, uma geração santa, uma geração separada, uma geração que não tem medo da morte. Você e eu fomos chamados para morrer. Aleluia. Quem se alista para essa milícia, quem se alista para o exército de Cristo, não pode se embaraçar com as coisas deste mundo. Nós estamos misturados, igreja. Nós não somos separados. Não há diferença mais entre o que serve e o que não serve no nosso meio. Vemos pessoas que estão na casa de Deus há 15, há 20 anos e elas têm a mesma aparência de quando elas estavam no mundo. A nossa aparência não é de santo, a nossa aparência é de pessoas que não servem a Deus. Estamos carregados de imundícia dentro da casa do Cordeiro. Ele é o Cordeiro Santo. João Batista vai anunciar no deserto: eu não sou Cristo. Vai vir um que vai vir após mim. Aí quando ele vier, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Aleluia. João Batista estava no deserto separado. Era um homem cheio do Espírito Santo. Isaías anunciava a sua chegada e ele disse: eu não sou digno. Eu sou separado. Eu vivo nos desertos. A minha alimentação é diferenciada. Eu não pareço com os fariseus, com os saduceus. Eu não pareço com os hipócritas. Não sou hipócrita. Eu sou diferente. Mas ainda assim, eu não sou digno de desatar as sandálias de seus pés. Você tem noção do Deus que você diz que você serve? O nosso Deus é santo. O nosso Deus não comunga com o pecado. O nosso Deus é separado. O nosso Deus está sendo adorado neste momento. Enquanto você olha para mim boquiaberto, querendo entender e dizendo quem eu sou, Ele está sendo adorado. Os anjos, querubins, serafins estão dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos.
de missões, achamos que missão é uma coisa muito distante. É quem está lá nos campos, na África, é lá na Bolívia, lá um coitadinho missionário. Deus está chamando todos nós. Aleluia. Glória a Dar Jesus. uma ofertinha de 50 reais não é suficiente. De 1 milhão não é suficiente. Os missionários não contam com o seu dinheiro. Eles contam com a sua oração, com a sua vida. Talvez com a sua ligação, com a sua intercessão. Quem sabe você é um missionário e você enterrou o seu chamado porque você tem medo de passar necessidade. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte no livro de Filipenses: eu sei o que é ter. Eu sei também o que é passar privação. Mas eu posso todas as coisas. Quem me fortalece não é o luxo, não é o camarão, não é a lagosta, não são as roupas de linho. Quem me fortalece não é a pobreza, não é a falta. Quem me fortalece é o poder de Deus, aperfeiçoado na minha fraqueza. Ah, o missionário é o pobre coitado. Quem amar essa vida e não perdê-la, já perdeu. Mas quem perder essa vida por amor de mim, esse achará. Quando Deus me achou alguns anos atrás, eu me achava, gostava de coisa cara, gostava de me relacionar com quem tinha ouro e prata. Quando Ele me achou, eu não era pobretoninha, eu estava em uma situação adequada para a sociedade. Mas quando Cristo me achou, eu entreguei tudo para Ele. Até hoje você não tem coragem de entregar nem sequer uma roupa que Ele pede para você não usar mais. Você não tem coragem de bloquear uma pessoa no seu WhatsApp que Ele já falou, não me agrada, eu não quero. Nós não queremos entregar nada, mas queremos tudo de Deus. Deus, quando o Senhor vai abrir a faculdade, quando o Senhor me dá um casamento, quando o Senhor vai me dar um carro, quando o Senhor vai me dar. E Deus está querendo há muito tempo me dar a sua vida. Eu morri por ela. Foi pago na cruz um sangue. Essa vida não é sua. Por que você vive com ela como se fosse sua? Por que você vai onde você quer? Você fala com quem você quer? Você faz o que você quer? E nada você pergunta ao Espírito Santo de Deus. E como diz na Bíblia, em Antioquia, isso que nós cantamos aqui, cantamos sobre fogo, avivamento, desça sobre nós e caia sobre nós. Se o fogo de Deus cair sobre nós, é para queimar pecado. Não é para nos emocionar, para ficarmos falando milhões de línguas estranhas, dançando no poder. Se essas línguas não te transformam, não é o Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai falar no livro de 1 Coríntios o que é sobre os dons. Tenham os dons. Não, eu amo cair no poder de Deus. Dançar, marchar, esse negócio é comigo mesmo. Mas a palavra do Senhor vai dizer que as línguas são para edificação. Você fala tantas línguas, o que está mudando em você? Nós nos vangloriamos de ser a igreja pentecostal, mas nós não honramos ao Espírito Santo de Deus. Isso tudo parece que é para glorificar nossa carne, para mostrar para os irmãos que temos dons. Nosso dom não é para isso. Os nossos dons são para ganhar almas. Nossos dons são para sermos arrebatados no fogo do inferno, da ira de Deus. Jesus está voltando. Essa mensagem precisa voltar para os altares na nação brasileira. Essa mensagem precisa voltar a ser pregada. Estão entrando e saindo de qualquer maneira, sem ser transformados e sem levar a transformação. Mas nesta noite o Espírito Santo manda te dizer: aviva, desperta tu que dormes.
os dias, a nossa vida, daqueles que verdadeiramente entenderam o que é o Evangelho, correm risco de vida. Todos os dias, o adversário vai se levantar com calúnia, difamação, com mentira, mas se você estiver cheio do fogo do Espírito Santo, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não vai ser atingido. Falamos de avivamento, vai ler lá em Antioquia, Atos dos Apóstolos, tudo o que eles faziam. Eles perguntavam ao Espírito Santo. Eu ganho 3.000 reais de salário, um exemplo. Eu dou meu dízimo, sabe lá uma oferta, e o restante eu faço o que eu quero. Eu não pergunto para Deus. Se não fosse Deus, você não teria esses 3.000 reais. Se não fosse Deus, você não teria filhos. Pergunte o que Deus quer dos seus filhos. Se não fosse Deus, você não teria essa mulher, esse marido que você tem. Pergunte ao Espírito Santo o que Ele quer do seu casamento. Deus está procurando pessoas que não negligenciam o seu chamado. Talvez alguém aqui tenha um coração que arde em missões. Eu quero dizer para você, venha, mergulhe nesse chamado, porque a seara é grande, mas faltam trabalhadores. Mas eu quero dizer para você, você vai perder. E eu não venho falar de vida financeira, isso aí não é nada. Você vai chorar, você vai gemer pela igreja. Algumas dores que você vai nem chegar dentro do corpo de Cristo vão te causar dores. As almas lá fora irão rejeitar você. Mas pior que isso, os seus irmãos irão te rejeitar. Assim como rejeitaram a José. Porque quem veste túnica e sabe que é diferente é perseguido. Mas eu quero dizer algo a você. Vai valer a pena. Aleluia! Glória a Jesus. Nós não estamos aqui para um prêmio corruptível. Estamos correndo uma corrida para receber a coroa, a eternidade. A igreja parou de amar a eternidade. É por isso que está se perdendo. Não vemos mais cânticos espirituais no nosso meio. Não vemos mais profecias. Não vemos mais dons espirituais. Nós não vemos mais visões e revelações. Estão morrendo os dons no meio da igreja, porque nós não estamos ouvindo a palavra, não estamos obedecendo a palavra, não amamos mais a palavra, estamos como mortos na casa de Deus. Igreja, não vim te agradar, nem sequer me agradar, porque se eu quisesse me agradar e te agradar, eu sei pregar palavras de ânimo. Eu sou uma pregadora. Eu posso mexer com as suas emoções e você nem vai perceber que é a minha alma manipulando você. Mas eu não estou aqui para isso. Eu vim pregar a verdade. Quem ouvir, ouça. Quem deixar de ouvir, deixa, caso rebelde. Muitos naquele grande dia irão ouvir: apartai-vos de mim, malditos. Não vos conheço. Me faltam poucos minutos. Eu quero te fazer uma indagação. A sua vida com Deus, para você, está sendo satisfatória? Você conhece a voz do Espírito Santo? Se Ele te manda dobrar a esquina, igual em Antioquia, Ele dava endereço. Ele dava nome. Você consegue discernir que é o Espírito Santo? Deus está querendo dar endereço para algumas pessoas aqui, mas você está dormindo. Deus está querendo dar almas para você e você se preocupa só com a sua vaidade, com a sua aparência, com a sua roupa, com quem você vai casar, porque não te amam da maneira que você deveria ser amado. A igreja está cheia de doenças emocionais igual o mundo. Sabe por quê? Porque estão largando o serviço. Você foi chamado para servir e não para ser servido. É por isso que nós estamos com crise de ansiedade, depressão, pânico, porque
povo cristão? Que por suas feridas nós somos sarados. Se você crê nessa palavra, você precisa ter cura para as nações. Você precisa ter uma palavra para quem está morrendo. Uma profecia para alguém que precisa ouvir urgentemente a voz de Deus. Porque senão vai morrer, descer a sepultura sem salvação. Igreja, acorda, isso vai ser cobrado de você. Eu estou fazendo a minha parte, porque eu sei que naquele grande dia o Cordeiro vai me perguntar: o que foi que você fez com o que eu te dei? Ah, Senhor, a mensagem era muito pesada, a igreja não tolerava. Ah, Senhor, mas o mundo me rejeitou. Apartai-vos de mim, maldita, não te conheço. O mundo pode me rejeitar. Talvez você me rejeite porque você não suporta essa mensagem. Mas uma coisa eu sei: o meu nome está no livro da vida. Eu sei que o meu Redentor, ele vive. É culto de missões. E tudo que eu estou falando aqui tem a ver com o texto de Tiago. A fé sem obras é morta. Quais são as suas obras? Chega de emocionalismo. Eu estou sentindo isso aqui porque a música me envolve. Espírito Santo não é música. Espírito Santo é uma pessoa. Romanos 12 vai dizer: apresentem ao Senhor vossos corpos, prestem ao Senhor um culto racional. Não achando que ser crente é ser irracional. Não. Traga o seu entendimento para servir ao Senhor. Você tem que saber o que você faz aqui, o que você faz com a sua vida. O nosso culto é racional. Lá fora, as mensagens da internet, que muitos daqui devem gostar, massageia o seu ego. Fala que você é coitado, que você é bom. Você não é bom. Você não é bom, nem eu sou. Por isso que Cristo morreu na cruz, para nos salvar dos nossos malditos pecados. Um príncipe veio até Jesus e falou para ele: bom mestre, querendo encher o coração de Jesus de orgulho, por que me chamas bom? Bom só existe um, que é Deus. Ele fazia tudo certinho e achava que estava salvo, mas o coração dele estava apaixonado por suas riquezas. Qual é a paixão do seu coração? Você acha que você está salvo porque você vem todo domingo? Porque você dá 10 reais para fazer um curso de missões? Porque você abraça uma pessoa que alguns odeiam? Você acha que você é salvo. Mas nessa noite eu quero te perguntar: aonde está o seu maior tesouro? Aleluia, glória a Jesus. Se o seu casamento está errado, se os seus filhos estão errados, se o seu trabalho está errado, o nosso tesouro precisa ser o reino de Deus. O nosso tesouro tem que ser Cristo. Jesus precisa ser a pessoa que nós mais amamos. Irmã, eu faço tudo pelo meu filho. E esse tudo que você faz pelo seu filho, você faz um tudo por Jesus? Eu faço tudo para ter aquele homem, irmã. Eu jejuo, eu oro, eu subo um monte. Eu amo meu marido, eu amo minha mulher. Não existe nada de errado em você amar seu marido e sua esposa. É bíblico. Mas será que você ama mais do que a Cristo? Nós precisamos rever os nossos valores. Os antigos avivalistas eram cheios de Deus. E as mensagens deles eram quase que insuportáveis de ouvir. Porque a nossa carne não gosta da palavra. Mas nessa noite, com a graça de Deus, eu quero te convidar a amar a palavra mais do que a você mesmo. Perca
sua vida aqui para ganhar a sua vida na eternidade. Jovens, ganhem homossexuais para Jesus. Ganhem lésbicas, travestis, drogados. Ganhem bêbados, alcoólatras, suicidas, depressivos. Não sejam vocês essas pessoas, mas seja uma geração que é marcada pelo fogo e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu poderia dizer mais, mas o meu tempo acabou. A única coisa que eu vou continuar pedindo é que o Espírito Santo convença vocês do pecado, justiça e do juízo. Igreja, se algum jovem se manifestar com o Espírito que não é de Deus, mas que é deste mundo, eu te dou um conselho: ame esse jovem, abrace esse jovem, instrua ele no caminho da justiça. Não olhe para ele como se ele fosse para o inferno. Ele só vai para o inferno se você largar a vida dele. Invista na vida dos jovens, ame-os, ainda que você veja que o adversário está agindo na vida deles. Aí que é hora de orar, jejuar, lutar. Perca até o seu sono, mas não perca a vida deles. Assim eu oro e eu agradeço a oportunidade.